Então eu estou pensando agora numa coisa prática, né? Assim como lá para as funções de uma variável você tem a definição de limite, mas depois você tem lá as técnicas para você calcular o mesmo limite, mas sem ter que ficar calculando o limite, são as técnicas de derivação, né? Aqui também a gente tem um método para poder facilitar esse cálculo. E para isso é bem simples. Basta você reparar que quando você, por exemplo, aqui eu estou falando inicialmente só de derivada em relação a y, mas essa ideia se aplica a derivada em relação a y, em relação, se for uma função de 3 variáveis, em relação a z e assim por diante. Porque a derivada parcial ela vai ficar sempre restrita, ela vai ser sempre a derivada de uma função de uma variável, só isso. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, eu vou derivar em relação a x, você pode observar pela definição que acabamos de ver ali, que o y ele é fixo. Né? Se eu vou derivar no ponto 1, 1, por exemplo, o x varia, o x sai desse ponto 1. Né? Mas o y não, o y fica paradinho lá no ponto 1, 1. Então, o que eu preciso fazer na hora que eu vou calcular a derivada é simplesmente enxergar essa função como uma função de uma variável. Seria como se fizéssemos assim, ó, o mesmo exercício que nós fizemos anteriormente ali, só que agora vamos fazer com outro olhar, né? Eu tenho a função f de xy igual a x² mais y², eu quero saber a derivada no ponto 1, 1. Então, o que eu vou fazer é considerar qual é a função que eu tenho quando eu fixo o y em 1. Quando eu fixo o y em 1, eu fico tendo a função f de x1. E f de x1, você olha para cá, quem é f de x1? Está aqui, ó. Vai ser x² mais 1 ao quadrado, ou seja, é a função x² mais 1. Se eu tenho a função f de x igual a x² mais 1, veja que isso que você está vendo aqui é uma função de uma variável, na variável x. Quando você vai derivar, então, isso aqui, você vai ficar o seguinte, ó, então quer dizer que a derivada, olhando essa linhazinha aqui como derivada de função de uma variável, a derivada disso aqui em relação a x seria apenas assim, 2x, porque a derivada desse 1 aqui dá 0. Agora, se você fizer agora o x valer 1, olha, vamos voltar isso aqui ao normal, isso aqui na verdade é a derivada de f em relação a x, agora eu vou fazer o x valer 1, o y já valia 1, então vai ficar aqui 2 vezes 1, que dá 2, o mesmo 2 que nós encontramos. E essa ideia nós podemos utilizar para derivar qualquer função. Na verdade, esse ponto aqui, ele pode ser até genérico. Se eu fosse encontrar a função derivada, porque aqui eu encontrei a derivada no ponto 1, 1. Eu achei que a derivada no ponto 1, 1 dá 2. Mas eu posso estar interessado em saber o seguinte, tá, mas e qual é a função que me retorna a derivada em um ponto qualquer? Aí não necessariamente o y igual a 1, mas qualquer ponto. Aí você tem que olhar o seguinte, ó, a derivada de f em relação a x em um ponto qualquer, aqui xy, em um ponto qualquer xy, é você derivar em relação a x essa expressão aqui x² mais y². Mas você vai derivar essa expressão aqui em relação a x, olhando esse y aqui como uma constante. Você não vai falar isso aqui dá 2x mais 2y, porque você vai derivar em relação a x. Então esse y aqui, ele é visto como uma constante. E derivada de constante dá 0. Então a expressão, a derivada de x² dá 2x. A expressão que retorna para mim a derivada parcial dessa função f em relação a x é 2x. Não importa. Daí se eu quiser saber que a derivada de f em relação a x no ponto 3, 5, por exemplo, a expressão que eu vou usar é a mesma coisa. Isso aqui, na verdade, vai ser 2 vezes o valor do x, que é 2 vezes 3, que dá 6. Se eu quiser saber que a derivada de f em relação a x no ponto menos 8, 13, por exemplo, é a mesma coisa. A expressão é 2 vezes x, então é 2 vezes menos 8, que dá menos 16. Isso aqui é uma situação bem simples para você poder entender a ideia. Quando você tem funções que envolvam ali compostas e seja lá o que for, de funções de duas variáveis para você calcular a derivada, a ideia é a mesma. Por exemplo, vamos supor que você queira encontrar a derivada dessa função aqui. Eu vou colocar aqui, vou chamar isso aqui de b.
Vamos imaginar que a sua função agora seja assim, f de xy igual a seno de x vezes y vezes x. Então, vamos imaginar agora que você está diante dessa função aqui. Eu não quero usar a definição de limite, porque eu já sei que quando eu fixo y, essa função é função de uma variável, e eu tenho tudo aquilo que já aprendi lá no cálculo 1 para funções de uma variável. Vamos imaginar que aqui o seu propósito seja encontrar a derivada dessa função em relação a x. Olha, encontrar a derivada, a função derivada em relação a x em um ponto qualquer, deixa eu aproveitar e falar para vocês aqui algumas notações que a gente tem para representar essa derivada. A primeira notação é essa que eu passei para vocês ali no começo, né? Isso aqui a gente pode ler assim, del f, del x. Essa letrinha, o nome dela é derrum, a gente costuma chamar de del f, del x. Ou então derivada parcial de f em relação a x. Nós também podemos usar essa notação, a derivada em relação a x, e aí você coloca qual é a função que você vai calcular a derivada. Ou nós podemos escrever assim também, ó, nós escrevemos o nome da função, que é f, e aqui nós avisamos qual é a variável que nós vamos derivar. Nós vamos derivar em relação a x, de xy. Tem outras notações também, nós podemos colocar assim, d1. 1 aqui é com relação à primeira variável, 1 seria o x, 2 seria o y, d3 seria a derivada em relação à terceira variável, no caso de existir uma 3. Aí nós podemos escrever assim, de f de xy. Ou podemos escrever também f1 de xy. São todas notações que você vai encontrar aí na literatura. Nós vamos utilizar bastante, são essas três primeiras aqui. Né? A derivada do del f, del x. Essa aqui, porque ela é particularmente interessante, por exemplo, quando eu vou escrever derivada de produto, escrever derivada de quociente. E essa aqui também a gente usa ela bastante, ok? Então, com relação à notação para derivada, eu tenho isso aqui. Agora, se você vai derivar essa função em relação a x, não se esqueça. Você está derivando uma função de uma variável. O y está fixado. Em qual valor? Qualquer valor. Ela é um y0, fixado. Se eu vou encontrar aqui a derivada de f em relação a x, a derivada de f em relação a x em um ponto qualquer, depois eu posso falar assim, eu quero a derivada em relação a x no ponto 37, beleza. Então você acha a função derivada, aí depois você substitui o x por 3 e o y por 7. Aqui no caso seria assim, você derivar em relação a x no ponto 37, seria assim, perdão, 37, né? Derivada em relação a x dessa função ali, ó, x vezes seno de xy, só isso. Agora, que tipo de derivação que eu utilizo para resolver isso aqui? Produto, né? Porque aqui não está multiplicando. Então, olha só como é que essa notação ela é interessante para você escrever. Eu sugiro que você escreva primeiro o que é que você vai derivar. Vamos colocar colorido aqui ao que eu vou informar no que diz respeito à derivada que eu tenho que fazer. Não vou derivar ainda, hein? Se você tiver bom já pode fazer direto. Então seria assim, ó, derivada em relação a x da primeira, que no caso aqui é x. Depois, multiplica pela segunda, multiplica aqui pelo seno de xy. Depois, mais a primeira. E depois multiplicado pela derivada da segunda. Então vai ficar assim, derivada em relação a x da segunda, que é o seno de xy. Desse jeito. Agora, o que está em vermelho é o que precisa de uma intervenção sua. Você precisa saber quais são essas derivadas. Tá, beleza, então. Vamos só calcular aqui. A derivada em relação a x de x, deu 1, né? 1 aqui. E esse outro aqui você vai repetir. Então vai ficar assim, seno de xy. Depois aqui mais, agora aqui tem que tomar cuidado. Porque você vai derivar em relação a x e aqui dentro tem x e tem uma constante. O y aqui é uma constante quando você vai derivar em relação a x. Então aqui eu preciso usar a regra da cadeia. Então eu preciso derivar assim, o seno, aí a derivada do seno tem esse x aqui primeiro, preto, né? Agora aqui a derivada do seno da cosseno de xy, e depois tem que multiplicar pela derivada em relação a x do xy. Caraca. Viu? Tem que escrever isso tudo, professor? Tem.
Não, deixa eu ver, você perguntou, tem que escrever isso tudo? Aqui eu estou explicando, então eu coloco o máximo de detalhe para facilitar o seu entendimento. Agora a simplificação, aí vai depender de você. Não, eu já consigo fazer isso aqui rapidinho, então. Beleza, pode mandar bronca. Né? Então, olha aqui, ó. Derivada em relação a x de xy, quanto que dá? Y. Porque o x é a variável, o y é uma constante. Isso aqui é como se fosse derivada de 7x. Vai dar 1 vezes y. Não, 1 vezes y, exatamente. Então, no final das contas, vai ficar assim. Seno de xy mais x cosseno de xy. E a derivada de xy em relação a x dá y. Se quiser fazer ficar bonitinho, junta aqui o x com o y. Mas isso aqui é opcional, né? Então vai ficar assim, seno de xy mais xy cosseno de xy. E aí, gente, não importa qual é a função, a ideia é sempre essa.